Sônia, muito obrigado de você ter aceitado esse convite. Eu acho que é tão importante falar sobre suicídio. Quando eu comecei a organizar essa série sobre morte, por uma questão pessoal, né? Eu entendi que as pessoas, percebi, aliás, vivenciei que a gente discrimina muito o peso da morte tem na vida da gente. Esses dias eu estava falando com um médico amigo, todo mundo faz enxoval para nascer, faz pré-natal, faz tanta coisa, mas a gente não prepara para a morte, sabendo, foge, aquela correria, a gente prevê ela, sabe onde vai acontecer, mas ignora. E aí nesse processo eu comecei a receber tanto pedido, tanta mensagem de pessoas sobre suicídio, mas percebi que todas queriam ficar anônimas. Ninguém queria mostrar a cara, ninguém queria falar pessoalmente sobre o suicídio. E aí eu comecei a pesquisar, porque eu não tenho caso na minha família. Tenho de tentativa, mas não dele consumado. Então a gente não passou essas fases do luto, esse processo do suicídio. E é uma coisa pessoal, por isso que eu quis achar alguém que possa testemunhar a sua experiência. Porque todo mundo está ávido, essas pessoas que têm me mandado mensagens, Sônia, para ouvir e falar, porque acham que como não conversam, né, são assuntos isolados, as pessoas querem pegar a sua experiência, guardar e esquecerem que aquilo aconteceu, não querem enfrentar. Quanto mais publicamente, não existem essa questão de compartilhamento de informações em relação ao pós-suicídio. Nós temos muitas situações, o CVV, outros grupos de apoio para prevenir o suicídio. Mas a questão do luto do familiar, de um suicida, nós quase não temos essas situações. Então eu agradeço muito você de ter aceito esse convite para falar de uma coisa que é tão pessoal, né? Eu que agradeço. Tão carnal, visceral. Eu que agradeço, porque desde uns 3 meses após, eu queria muito ir para as redes sociais, falar alguma coisa para ajudar as pessoas. Porque o que eu não entendi, várias pessoas podem entender e socorrer. Porque eu tenho certeza que depois de ter experimentado e passado por tudo aquilo, você mudou seu olhar. Lembra dos pedidos de socorro. Você tem outro olhar sobre tudo que aconteceu hoje, né? Muito, muito. Eu queria que você contasse ali do começo, como foi, né, sua relação com seu irmão, sua irmã, como desenrolou assim essa questão da depressão, até chegar ao suicídio, como foi a morte de fato, como você lidou com isso. E a gente vai conversando, se eu tiver alguma dúvida eu te interfiro, se você permitir, para a gente esclarecer o máximo possível. Tem que ser muito esclarecido, porque muita gente precisa, muita gente necessita, mesmo pela depressão, porque a depressão ninguém acredita nela. Porque ela não é constatada, né, em exames. Sim. Né? Não tem. A gente relativiza muito a saúde mental. Ela te domina. Ninguém programa e ninguém está longe disso. Ninguém está imune, né? Ninguém. E hoje... Eu sou portadora da depressão. Seu irmão também era? Era. E foi isso que você acha que levou ele ao suicídio? Foi, mesmo porque eu tive, como diz, né, os momentos de querer não morrer, mas aliviar, mas nunca tentei, nunca pensei nisso. Mesmo porque eu mesmo, quando eu tive a depressão, que eu notei que eu brigava com todo mundo, que tudo que as pessoas falavam para mim estava me atingindo. Aquilo mesmo eu fui para o psiquiatra, que é outro tabu. Porque ninguém vai para um psiquiatra e conta que está indo para o psiquiatra. Né? Tem que Hoje a gente está começando a desmistificar, mas era uma vergonha, realmente. Eu lembro disso. A minha mãe tinha vergonha de ir para o psiquiatra. Eu vou ainda... meu psiquiatra, minha mãe já trata com ele há 20 anos e eu vou fazer 10 e é meu segundo pai. Seu irmão fazia também tratamento? Fazia. Tentou fazer, não quis fazer. Os medicamentos, ele foi para a Itália, eu levei ele no médico, não entrei com ele, mas levei ele no médico. E porque ele estava brigando, a pessoa começa a brigar com todo mundo. Primeiro você começa a brigar, é o primeiro sintoma.
tudo, você não tem controle, você sabe o que está falando, mas não tem controle do que está falando. Você ofende as pessoas e naquilo você recebe de volta, né? Só que tem ele teve a fase que ele começou a pedir perdão. Aí ele conversava: Sônia, o que eu faço? O que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho amigos mais. Eu falei: sabe o que você faz? Pede perdão. Só que as pessoas não perdoaram. Porque ele foi ofensivo ao extremo com as pessoas. E as pessoas não perdoaram, ele se viu sozinho. E nós dois, eu não falo que era meu irmão, era meu filho. Então, a gente brigava de... Você é mais velha do que ele? Sou 10 anos. Então, você realmente era um filho, né? É. Você que cuidou. Foi. E ele tinha quantos anos quando ele se suicidou? 44. E foi por remédio? Não. Foi com faca e, por incrível que pareça, ontem, que minha mãe, até hoje, ela não mexeu nas roupas, nas coisas. Tem quantos anos que aconteceu? 2. 2 anos. É muito recente ainda. É, foi dia 8 de março. Aí eu falei: vou abrir uma mala para pegar um solzinho, né, que vai ficando muito guardado, as coisas tudo novinho. Aí eu vi um roupão sem o cinto, né? Cinto. E o roupão novinho. Eu procurei esse cinto. Aí nisso, a gente fala: Deus conversa com a gente, conversa em pensamentos, né? A gente imagina que seja isso. Eu falei: foi com esse cinto do roupão que ele se enforcou. Então Primeiro ele cortou os pulsos, depois ele... E para garantir, ele se enforcou. Eu acho que estava demorando, né? Eu tenho impressão disso, estava demorando. Aí ele pegou o cinto do roupão e se enforcou. Você acredita que tenha sido exclusivamente a depressão que provocou o suicídio dele? Não. Não exatamente só a depressão. A rejeição. Primeira coisa vem a rejeição. E a rejeição leva à depressão. E por que ele era rejeitado, Sônia? Em todo lugar que ele andava, ele achava que... Porque ele não foi só um homossexual, ele foi um trans. Então, às vezes, ele achava que tinha que estar muito bem arrumado sempre, até dentro de casa para dormir, tinha que ser aquela coisa muito feminina, porque senão as pessoas iam cobrar dele. Eu falava assim: relaxa, deixa o povo pensar o que quiser, você está dentro da sua casa. Não adiantava, ele mesmo se cobrava. Eu não uso esmalte, não gosto. Sônia, como você vive com a unha assim? Vai pro salão fazer essa unha? Eu falo: gente, não... Dizem que, e inclusive um especialista falou para mim, que o suicida sempre dá algum sinal. Ele sempre anuncia, mesmo que indiretamente, para alguma pessoa, ele joga no ar, ele fala, mesmo que um pedido de socorro inconsciente. Ele pode querer muito, mas ele anuncia alguns pedidos de socorro. É essa culpa que ficou em mim depois. Ele anunciou, então, depois que ele consumou, você lembra dele Lembro. ter anunciado algumas vezes? Aí que a gente vai lembrar, aí que eu fui lembrar de cada palavra, de cada abraço, sabe? De cada eu te amo, o porquê tanto eu te amo, porquê tanto pedir de desculpas para mim, para minha mãe. Isso gera uma culpa enorme, né? Nossa, aí vem o pior luto. Por isso que eu falo que um dos lutos mais profundos é o em relação ao suicídio. Quando você perde alguém pro suicídio. Por que eu não... Várias. Nossa, meses e meses. Ele saiu daqui.
e foi para a Itália. Aí ele falou assim para mim, Sônia, a chave está assim, e eu tomava conta das coisas, né, do apartamento e tudo. Aí eu falava assim, pode mandar fazer os armários da sua cozinha? Não, não vai ter necessidade. Por que que eu não pensei, por que que não vai ter necessidade? Tá, isso foi uma, né? E as conversas assim, Sônia, isso aqui é seu. Sônia, trata minha mãe muito bem, cuida muito bem da minha mãe. Minha mãe vai precisar muito de você. Eu não, sabe quando parece que te desliga, o seu cérebro desliga naquela hora, você não consegue raciocinar? E é impressionante porque é com todo mundo, Sônia. Eu acho que as pessoas, é muito comum, e não é só uma exclusividade do suicídio. Eu percebi que, em regra, a pessoa que fica, ela guarda algum tipo de culpa. Esse é um processo dos primeiros em relação ao luto. Mas o do suicídio, é claro que ele é uma outra proporção. Porque sempre a gente vai se condenar por algum motivo, né? Poderia ter sido feito diferente, poderia ter cuidado mais, ter entendido, amado mais, ter feito, aproveitado mais. A gente sempre vai nutrir algum tipo de culpa. Esse sentimento aí é numa morte normal. Uma morte, eu perdi meu pai também. Por morte natural. Por morte natural. Isso fica. Isso é normal, a gente sente isso. Por que que eu não amei mais? Por que que eu não fiquei mais ao lado? Por que que eu não fui mais amiga? O suicídio é mais diferente. O suicídio é diferente. Ele te deixa uma culpa, aquela culpa que você acha que poderia ter evitado. Hoje eu entendo que eu não poderia ter evitado. Nem eu, nem minha mãe, nem meus irmãos, ninguém poderia. E chegar nesse entendimento, o que que você fez? Teve alguma receita? Tem. O que que te fez chegar nesse entendimento? Porque hoje é o grande sofrimento de grande parte das famílias que enfrentam o luto decorrente do suicídio. Enfrentar a culpa. É entender que não tinha como. Não foi aquilo ali, ele quis aquilo. A gente tem que respeitar. Foi uma fraqueza dentro da depressão. E dentro da depressão, qualquer olhar, você sente que é te incriminando de alguma coisa. Agora você imagina o trans. Tudo ele achava que era trans. Se eu tirasse o copo de um lugar, colocasse, ele achava que é porque ele era trans, eu tirei aquele copo dali. Então, nunca era. E para processar essa informação, você precisou de terapia? Terapia. Sem a terapia e sem o medicamentozinho, a gente não tem como relutar contra esse instrumento, né? Que é a terapia. A sua mãe, para ela deve ter sido muito difícil também. Ainda está sendo. Minha mãe tem 2 anos que ela assiste missa o dia todo. Mas por que que ela assiste missa? Para desligar o cérebro do suicídio, da perda do filho. Nesse processo, você falou da religião. Nesse processo, qual foi a interferência da religião em relação... Porque geralmente as pessoas buscam na fé e aí as pessoas associam o que não é verdade, a fé à religião, como se fossem sinônimas de espiritualidade e religião. Qual foi a interferência para vocês nesse processo? Tanto motivador em relação a preconceito ou ajuda? O que representou para vocês, sua mãe, e para você a fé e a religião? Você tocou num assunto bom, porque foi a fé, não a religião. Porque eu já fui católica, fui evangélica, hoje eu sou Deus. Houve preconceito em relação a ele, em relação tanto à transexualidade quanto ao suicídio? Quantas vezes eu me arrumava para ir para a igreja e falava assim, estou com vontade de ir para a igreja também, eu preciso conversar com Deus. Eu falei, vamos para a igreja comigo, Sônia, você sabe que lá quando a gente chega, ninguém nem reza, só olha para a gente. Então ele já tinha tentado ir. Antes, na Itália, um dia ele me ligou e falou,
falou, Sônia, sabe o que aconteceu hoje? Estava em prantos, chorando muito. Sabe o que aconteceu hoje? Eu fui numa igreja, fui procurar um padre para confessar, o padre não quis me receber. Eu falei, então faz o seguinte, aí eu ainda citei um versículo bíblico, maldito o homem que confia no homem. Ajoelha, igual você me faz, você sempre me viu fazer, ajoelha na beira da sua cama e conversa com Deus. Pronto. Ele vai te perdoar, o homem não vai te perdoar. E isso Deus deve fazer o dia todo, e te perdoar de quê? O que você acha que você peca? Ele não me respondeu. Mudou de assunto e não respondeu. E eu fugi da sua pergunta, né? Não, você respondeu parte dela. Uma parte, sim. Mas, assim, durante a morte, você já me contou e me respondeu parte. Realmente o preconceito religioso, não espiritual, muito. Colaborou para asseverar essa sensação de exclusão e acabou levando ele, né, para esse ato. Porque é uma soma de fatores. Mas eu sei que, pelo que você narrou, é determinante. Depois do suicídio, como você e sua mãe é católica ainda, frequenta, houve alguma discriminação? Não. De fazer rituais, vocês conseguiram fazer aqueles rituais? Não, nós tivemos visita, graças a Deus, 1 ano, Manuel, 1 ano, nós não ficamos sozinhas, tempo nenhum, sempre tinha alguém com nós. Tivemos grupos de orações, tanto católico quanto evangélico, que eram meus amigos, né? Minhas amigas, minha mãe, mas eu participo de tudo, eu sou Deus. Você já tem uma noção de espiritualidade mais modernista, mais abrangente, mais permissiva, isso facilita esse processo. Mas em relação à sua mãe, que você sabe que é mais tradicional, é católica praticante, essa afirmação que existe de que o suicida é condenado ao fogo do inferno, para ela tem uma diferença em relação ao processo do luto? Tem. Eu sempre noto, eu nunca cheguei a conversar assim, abertamente com ela, mas eu falo sim com ela. Sempre ela está rezando. Sônia tem que rezar, ela acende uma vela todos os dias para ele. Mãe, para que essa vela? E eu mesmo compro as velas, que ela não sai de casa. Muito menos agora na pandemia. Ela está com quantos anos, Sônia? 76. Mas eu compro, porque é o jeito dela, é o jeito que ela está. Aí ela fala para mim assim, Sônia, vamos orar para o seu irmão? Vamos, mãe. Aí sempre ela pede a Deus para perdoar. Fala, mãe, Deus já perdoou. Naquele momento ali, Manuel, quando você faz uma coisa, magoa uma pessoa, faz uma coisa, não dá 10 minutos, você pede perdão. Você pede perdão para você. Isso se você for um ser racional, né? Então, eu falo, mãe, Deus já perdoou. Deus está com ele no colo. Deus abraçou ele naquele momento. Eu te fiz essa pergunta porque eu ouvi de uma moça jovem, inclusive. Ela falou, não, eu sofro mais por saber, e ela usou essa expressão, por saber que ele está no fogo do inferno, eternamente, porque é assim que a Bíblia fala, reza, do que pela morte em si. Então eu sofro mais por saber que eu não vou encontrar com ele depois da minha morte, porque ele está no fogo do inferno, do que pela saudade da morte em si, que é natural, né? Pelo distanciamento do processo. Então é muito forte isso. Por isso que eu te perguntei em relação à sua mãe. Isso ela criou na cabeça dela. Isso as pessoas criam na cabeça. Não existe. Quem foi lá e voltou? Mas infelizmente a maior parte hoje das famílias de suicidas enfrentam esse estigma. Não. Esse eu não enfrento, não.
Mesmo porque a Bíblia ela é para ser lida e entendida. Primeiro a gente ora para pedir discernimento, porque é cheio de parábolas. E a questão, onde ela viu isso, foi lá em Apocalipse, né? E a questão de que vai para o fogo do inferno, foi o entendimento de quem escreveu o Apocalipse, que foi João, né? Então, a Bíblia ela foi escrita, cada um, Mateus, Marcos, Lucas, cada um escreveu a sua história. A sua interpretação e a sua visão, né? Do que ouviram e vivenciaram. E do jeito que eles entenderam. Entendi. Não, que bom, porque para você, então... Mas isso é uma afirmação. Isso é uma afirmação. É uma minoria. Não. Você faz parte de uma minoria. Em relação aos enlutados do suicídio, essa crença da condenação eterna é o que mais traz sofrimento. No seu caso, então, você já foi para outro lado, que é a questão da culpa, né? O que você poderia ter feito para evitar. Foi durante um tempo. Hoje não tem mais essa culpa, não. Entendi. Hoje eu já tirei essa culpa da minha cabeça, mas isso é nos primeiros... Tem as fases, Manuel, do luto. Tem aquela fase que você chora o dia todo, não dorme, chora o tempo todo. Isso passa. Tem a fase da culpa, né? Tem a fase da raiva. Eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos. Um dia ela ligou para mim e falou: Sônia, você está nervosa? Eu falei: não, hoje eu estou com raiva. Por que ele fez isso e não confiou em mim? Não. Pedir ajuda, Não me né? pediu, mas ele pediu várias, eu não entendi. Pediu. Eu vou te fazer uma pergunta muito subjetiva, muito pessoal. Fica à vontade. O que você faria diferente hoje com seu irmão? Tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu discutiria menos. Hoje eu faço isso para com os outros, que são próximos. Hoje eu tento a não errar mais. Porque hoje eu tenho medo de tudo e de todos fazer isso. Eu não sei o que está passando na sua cabeça. Eu não sei qual está sendo o seu dia a dia. O grau de sofrimento, né, do outro. Não é verdade? Você era próxima do seu irmão? Muito. Porque... Eu acho por isso que a gente brigava tanto, porque era muito. Eu falo assim, próximo. porque existem conceitos em relação à proximidade. Às vezes você falou, né, que você teria brigado menos, você teria amado mais. Isso. Você acredita que você sabia pelo quais problemas seu irmão estava passando, além da depressão? Porque é um conjunto de fatores. Claro que a depressão é o carro-chefe, mas aí vão somando engrenagens ali para levar até o suicídio, né? Teve um certo dia que ele me falou assim, por telefone, eu creio que ele foi para fazer isso na Itália. Porque no dia que ele chegou, na quarta-feira, na quinta-feira, na quarta à noite a gente estava jantando, ele pegou e falou assim para mim: Sônia, quem morre fora, num país, assim na Itália, nos Estados Unidos, outro país, deve ser muito difícil para trazer o corpo, né? Olha, eu não me liguei nada, né? Foi um sinal, uma afirmação, né? Uma direta. Aí eu falei, eu falei, às vezes nem traz, né? Talvez a família não tenha condições, não tem como trazer. Mas o intuito é de perceber que, assim, o medo, né? As pessoas têm o medo de ir para o inferno. Então, por muito tempo, esse medo de ir para o inferno evitou que muitas pessoas evitassem o suicídio. Hoje não mais. Porque a gente percebe que o suicídio virou uma pandemia. É um problema de saúde pública, reconhecido pela OMS. Dizem que isso é de 2019, a cada 40 segundos uma pessoa morria. Então, hoje eu acredito que já caiu para 20. Você está vendo que é muito mais. Você me contava um exemplo do seu entendimento. As pessoas omitem a causa da morte por vergonha. Então, às vezes você fica sabendo de que um fulano morreu de parada cardíaca, morreu de acidente. Não foi suicídio. Mas as famílias não divulgam isso. A primeira vez que eu passei por suicídio,
um suicídio foi uma amiga de 18 anos, eu tinha 13. Ela tinha um filho de 6 meses, linda, linda, linda. Com um bebê de 6 meses, o nome dele é Darlan. Até hoje, agora mesmo eu ando assim meia vigiando ele, sabe? Dando maior, quando estou tentando dar apoio, ele se separou. Talvez ele não pense nisso, mas aí eu já fica aquele trauma, né? Que a mãe fez isso. Porque tem uma repetição genética muito grande, né? A depressão é hereditária e existe também uma tendência, eu não sei te falar o nome com os termos médicos, mas eu já vi isso em uma literatura, de que essa tendência ao suicídio também é hereditária. E aí não tem nada a ver com religião e espiritualidade, não. Mas a religião toma isso como... Sim. Eu vou te falar, tá desligado? Não, a gente está gravando. Tá. Tá. Então não posso falar. Pode falar. Posso. Pode ficar tranquila. Isso vem assim pela religião que o povo cria isso. Eu te falei, né? A última pessoa que gravou comigo, a Gisela, haviam 8 casos de suicídio na família dela. E aí os religiosos que tomavam conta da família, porque todo mundo tem o seu padre ou pastor ou líder religioso de estimação, onde a gente frequenta, que está acostumado, que a gente pede bênção, né? E colocaram na cabeça deles que até a 5ª geração estaria condenada por conta daqueles suicídios que aconteceram. Ah, não, eu já repreendi isso na minha família há muito tempo. Mas o intuito com aquela pergunta, desculpa, a gente deu volta e eu não concluí, que eu também falo demais. Também. Era prevenir, porque assim, não é que as pessoas que estão hoje amargando o luto de um parente que suicidou, não é para colocar um peso maior, que elas, não é apontando o dedo que elas poderiam ter visto e evitado, não é isso, mas é para as famílias que têm alguém em depressão, e mesmo que não seja, porque às vezes o suicídio atinge pessoas por variáveis situações, problemas, inclusive ela estava me contando de escola, jovens porque bombaram de ano, ficou com medo do pai brigar, ser repreendido, terminou o namoro, então tem várias situações, crise econômica, não é só a depressão, mas que a gente passe a prestar mais atenção nos sinais, porque sempre há o anúncio, sempre. Tem. E aí esse objetivo... Não é só um dia, não. Não é apontar o dedo, olha, você poderia ter visto. Não. É para que as pessoas passem a cuidar mais os que ainda estão vivos. Né? Porque o medo não é suficiente mais para impedir o suicídio. Não. Então a religião é insuficiente hoje para impedir o suicídio. O suicida, o que ele quer, Manuel? Alívio. Ele não quer morrer, ele quer um alívio. Ele vê a morte como um alívio. Isso eu não vou sentir mais, eu não vou me preocupar mais com isso. Com julgamento, com a dor, com a discriminação. Ele cansou. O dia... Meu irmão, um dia antes, né, à noite, ele abraçou, chegou na minha mãe e falou, mãe, me dá colo. Aí ele deitou no colo da minha mãe e falou com ela assim, mãe, você me perdoa? E minha mãe achou, depois que nós chegamos em casa, minha mãe falou, você sabe por que ele pediu perdão? Aí ele olhou assim, eu estava de lado, Sônia, você me perdoa? Eu falei, sempre te perdoei, né? Que a gente briga, no outro dia você me pede perdão. Mas não era só ele que brigava, eu brigava também. Todo mundo, né? Toda família é assim. Irmão é assim. Quando a gente ama, a gente briga. A gente briga para não veste essa roupa assim que não tá boa, não faz isso. A gente não briga não era briga. Era uma briguinha boa. Como era a sua relação com a morte antes do suicídio dele? E hoje? O que mudou para você? Assim, como você vê a morte? O que você considera sobre ela? Qual que é a sua perspectiva? A morte, para mim, ela é Primeiro, eu não creio que as pessoas, até então, pela religião, porque eu acho que o povo está, né? Está precipitando a religião, está lendo só um versículo da Bíblia e não estão lendo o resto. Deus não perdoa 70 vezes 7? Qual é o número de 70 vezes 7? Infinito, né? Então Deus nos perdoa sim.
e vamos, onde que está quem morreu e contou, que foi para o inferno ou foi para o céu. Tem muitos aí que falam que vão para o inferno ou vão para o céu e voltam, né? Ninguém vai. Pela Bíblia, quem morreu está em repouso esperando a vinda de Jesus. Aí vão ser julgados. Quem fez mal para alguém? Ninguém não vai só para o inferno. Quem suicidou. Mas isso aí é o julgo das pessoas. Essa é uma resposta, uma visão sua da morte espiritual, né? Como se fosse a questão, o ponto de vista da morte para quem foi. Tá. Mas eu falo para você hoje viva. O que representa a morte? Há uma separação, aquela separação que hoje não está sofrida mais. Mudou a sua forma de viver a morte dele? Mudou. Hoje eu sou outra Sônia. Hoje eu sou uma Sônia mais compreensiva. Você vive melhor hoje? Vivo melhor, mesmo com a falta dele, mas eu vivo melhor, tentando me acertar com as pessoas. Porque a gente não pode viver, né? Como eu sou assim, pronto e acabou. Não. Você tem que fazer bem para Então te deu uma nova visão deu uma mundo. nova vida. Ele partiu, mas ele deixou aqui uma nova vida. Porque existe essa afirmação sua, é muito comum e aconteceu comigo também. Né? É muito doído, o luto é sofrido e a saudade é eterna. Mas a gente tem dois caminhos. A gente se entrega para a dor, para a reclamação, a gente toma isso como um parâmetro para a gente poder para você mudar de princípios, de valores, para viver melhor. Eu falava isso em um vídeo, que quanto mais eu passei a discutir morte, Sônia, e as pessoas acham isso muito gótico, muito masoquista, mas quanto mais eu falo de morte, mais eu vivo melhor. Não é? Mais eu a vivo gente bem. Tem que falar. Eu vou deixar aqui uma mensagem para a família do suicida. Põe para fora, conta, chora junto com os amigos, até com os curiosos, porque você tem as visitas dos curiosos. Chora com eles, põe para fora, conta. Isso vai aliviar 60%. Faz terapia. Terapia é a alma, né? A alma da depressão. Tem que conversar. Os primeiros dias que a gente vai na terapia, a gente pensa assim, eu só estou aqui conversando e dando dinheiro para essa pessoa. Meu Deus. Aí quando você sai, fecha a porta e vai embora, que alívio é aquele? Onde vendeu aquele alívio? É inexplicável. A terapia é a água que é o alimento para a sua alma. Do seu corpo. É porque hoje o mundo está tão corrido, numa velocidade tão grande, que as pessoas conversam, mas não se comunicam. Não. Então você fala, ontem eu vi isso, eu achei muito simbólico. Você pergunta para uma pessoa, oi, tudo bem com você? Mas você não quer saber se realmente está tudo bem com ela. É um cumprimento. Aquilo é mecanizado. Da boca para fora. Na verdade é que você realmente não quer saber se está tudo bem com ela. Porque se a pessoa te falar, não estou bem, porque você também está disposto não vai querer ajudar. A fazer mais, exatamente. Você não está disposto a ajudar, a estender a mão e a tentar abraçar outra pessoa, a acolher. Eu conversei com muitas pessoas, como eu te falei, e li muitas coisas para tentar não estimular, não jogar pedra, não atrapalhar mais do que ajudar ao falar sobre suicídio. Porque muitas pessoas repetem, né, o padrão, eu falei isso, tem até um efeito que é registrado, chama efeito Werther. Quando um jovem vê alguém suicidando numa novela ou escuta uma notícia, ele faz a mesma coisa. Né? Tem uma questão de as pessoas viram mártires depois de morrerem. O suicida não, ele vira o demônio. Mas grande parte das pessoas viram mártir. Então a morte ela representa
um simbolismo muito grande para o jovem que hoje está perdido. Então ele não consegue, e isso não é apontando o dedo, mas é no intuito de prevenir, eu faço questão de ressaltar. Os jovens hoje veem na morte, muitas vezes, a oportunidade de chamar a atenção da família. Só que aí você não consegue voltar depois. É irreversível na maior parte das vezes. Então está tão corrido, tão agitado, tão tumultuado, que é um grito de socorro. Como você disse, né? Isso não é só você que falou não, Sônia. Isso está registrado na maior parte da literatura sobre suicídio. O suicida sempre dá um sinal. Dá vários sinais, porque ele na verdade não quer morrer. Você falava para mim que você assistiu o vídeo da Tânia, né? Uhum. E ela repetiu várias vezes, várias frases sobre Freud e tudo. Não existe o registro da morte no nosso subconsciente. Então as pessoas não querem morrer, elas têm medo. Por mais que tenham fé, sigam alguma religião, a gente não sabemos ou temos dúvidas de como realmente é do lado de lá. Se hoje você disse que seu irmão queria suicidar para poder acabar com a discriminação, a exclusão. Mas e se chegar lá for do mesmo jeito? Pois é. Né? Você vai continuar a mesma vida. Ou for pior. Ou for pior. Ou for melhor. Se realmente você vai para o inferno. Né? E aí eu penso, e se for melhor? Então, o suicida sempre quer melhorar aqui. Ele sempre quer ter uma vida melhor aqui. Então, por isso que essa sucessão de sinais que são dados, né? Agora, é claro que isso às vezes é muito sutil, por isso que eu falo, eu não quero colocar um peso muito grande nas costas de quem está sofrendo hoje pela perda de um familiar que o suicidou. Porque senão elas vão interpretar isso como a culpa foi sua, você tinha que ter visto o sinal e não viu. Não é isso que eu quero dizer. A gente não vê também. Muitas vezes você não tem nem tempo de ver. Então você tem outras atribuições, você tem outras obrigações que a vida nos coloca. Eu acredito que assim, a lição que eu tiro do seu depoimento, de tudo que eu ouvi, Sônia, é que a gente está e eu falava com a minha irmã ontem sobre isso. A vida e essa rotina, inclusive, e o Covid não foi suficiente para nos despertar, não. As pessoas estão do mesmo rumo. É uma correnteza muito forte para padronização, para o trabalho, para o dinheiro. Você só é respeitado, aceito e bem sucedido se você trocar de carro de 2 em 2 anos, se você tiver a casa tal, o apartamento novo, o corpo perfeito. Então você nadar contra a correnteza ou você ser diferente é muito difícil. E isso tem levado essas pessoas a suicidarem cada vez mais jovens, né? Hoje a idade média tem caído assustadoramente. Eu estava te falando, jovens de 12 anos, 10 anos. Mas eu vou voltar, vou fugir um pouquinho mesmo na regra do suicídio. Não regra, né? Desculpa a palavra. Mas do suicídio de 12 anos. Por quê? Você se lembra quando você tinha 12 anos? Graças a Deus, a minha família me abraçou de uma forma, eu lembro perfeitamente. Mas você lembra das cobranças? Da minha autocobrança. Minha. Não existia fora, mas a minha era enorme. Muito grande. Pois é. Eu vejo... Eu tenho 5 sobrinhos. E mais um tanto de coração. Aquela cobrança assim, você vai sair do... Você está no... Hoje não sei como que fala mais, que faz muito tempo que eu não estudo. Do 2º grau. Sai do 2º grau, né? E agora, o que você vai fazer? Qual vai ser a sua profissão? Qual vai ser a faculdade, né? Aí naqueles 12, 13 anos, porque hoje começa... Na minha época, eu fui namorar, eu tinha 18 anos, né? Hoje começa com 8. Aí já começa, você está namorando? Você vai casar quando? Esse tipo de cobrança, você sabe como que aquela pessoa está recebendo? Isso que eu comecei a mudar na minha vida. No caso, o seu irmão foi mais difícil ainda, porque tinha homossexualidade, né? Somado a isso. A homossexualidade começa em casa assim, todo mundo vê, todo pai vê, mas não quer ver. Não quer enxergar. Aí começa aquilo assim, anda igual homem. Põe essa roupa direito. Penteia esse cabelo daquele outro jeito. Isso aí é o quê? Você sabe o que você está mexendo? A criança nem sabe o que é isso. O povo já está cobrando.
porque ele já está vendo, mas não aceita. Para o seu irmão isso foi decisivo, você acredita, Sônia? Isso começou, né? Minha mãe achou uma carta dele que com 15 anos ele ia se suicidar. Ele levou esse suicídio até 44. Por conta da homossexualidade, da discriminação? E os seus pais, o seu pai, a sua mãe cobravam isso dele? Nossa, meu pai era super machista. Hoje eu posso falar que ele já foi, né? Que se estivesse aqui a gente ia brigar, né? Mas meu pai falava assim, se eu tiver um filho gay eu mato. Aí, o que aconteceu, Manuel? Quando eu chamei de Flavinho, todos os amigos, todo mundo sabe que eu chamei de Flavinho. Quando eu percebi primeiro, Flavinho, eu apanhei muito, que eu falava assim, esse menino é gay, mãe, aceita. Meu filho, o couro comia. Aí, o que aconteceu? Mas eu não tenho mágoa, filho que apanha de mãe não tem mágoa, não. Menino, aí ele sentava no meu colo, e quando eu passava batom, ele queria ver o batom. Eu vou te contar uma coisa que é muito íntima, mas muita gente que conhece a gente sabe. O dia que ele saiu da maternidade, ele nasceu loiro, um olho bem verde, cabelo grande. Na gravidez dele, minha mãe tinha muito... O povo fala que é mito, mas eu acho que não seja. Ele tinha cabelo grande, todo cacheado, parecia... Aí minha mãe, com ele no braço, uma mulher no hospital, lembra do hospital Dom Bosco? Muito, do doutor Ana Pauline de Faria. Era. Ele nasceu ali. Menino. Aí a mulher falou assim, nossa, que menininha linda. Minha mãe não é menina, é menino. Primeiro dia de vida, começou a vida dele. Assim. Não foi nada de uma hora para outra. Eu colocava a roupinha nele, saía, o povo falava assim para mim, para que você põe roupa de homem nessa menina? Ele não era uma menina, ele era um menino. Olha a vida difícil que ele teve, sempre. Deus não perdoou isso, Manuel. Deus não perdoou esse sofrimento dele? Claro que perdoou. Porque para mim, se não perdoou, para mim não é o Deus que eu acredito também. Nem quero acreditar. Não é? Claro que perdoou. Nem quero acreditar. Porque a gente sempre compara Deus com paternidade, né? Se nós que somos tão falhos, perdoamos, né? O pai e a mãe sempre colocam no colo, por mais que seja machista ou tudo, mesmo que seja no final da vida, coloca no colo e perdoa. Imagina Deus, que dizem que é o ente perfeito. Eu estou aqui te olhando, estou te vendo, nós estamos conversando. Mas eu não sei o que está passando dentro de você, eu não sei as batidas do seu coração, eu não sei o seu rim, o sangue que está filtrando. E quem que sabe? Deus sabe. Deus sabe disso tudo. Então Ele não vai perdoar? Quantas pessoas que fazem acontece um acidente, tem 4 pessoas dentro de um carro, morre 3, o carro acabou, sai um de lá limpando a roupa, o que aconteceu? Tudo também Deus está ali, Deus tem a hora para todos nós. É a hora. Foi uma coisa, o suicídio era para ter acontecido? Não, mas por que Deus não estava ali recebendo? Estava sim. Lógico. A religião, eu creio... Existe na legislação, e aí como eu sou jurista, para mim é mais fácil, existe na legislação do mundo inteiro uma atenuante quando o juiz vai condenar ou vai avaliar a circunstância de determinado crime, se a pessoa tem algum problema psiquiátrico, e a depressão é um deles, ele inclusive atenua a pena.
muitas vezes a pessoa é considerada, inclusive, inimputável. Ela não vai ser sequer condenada porque ela tem algum problema psiquiátrico. Isso na lei dos homens. Agora pensa de Imagina, é o que eu estou te falando. O direito, o Código Penal, o Código de Processo Penal prevê isso, mas as igrejas ainda pegam a Bíblia para falar, não, é eterna a condenação. Um líder religioso me chamou, eu quero compartilhar, isso é muito pessoal também, eu não vou citar nomes, mas quando eu comecei a falar sobre suicídio, no vídeo da semana passada, eu recebi a ligação de um líder religioso me advertindo sobre o perigo de tirar esse peso do medo da condenação eterna. Segundo ele, essa condenação eterna precisava ser afirmada mais e mais como prevenção do suicídio. E eu ouso questioná-lo, apesar da minha ignorância, que eu me considero um ignorante, de que o medo não tem segurado ninguém, evitado que ninguém se suicide mais. Não. Antigamente, na Idade Média, há muito tempo, tudo bem. Hoje não mais. As pessoas têm suicidado, apesar da afirmação. Então, qual é o outro canal, né? Eu falei isso com a Gisela na semana passada. Qual seria a outra alternativa para barrar e impedir o suicídio? E aí você já me deu alguma sinalização. Tratar a depressão. Que seria o amor. O amor, né? primeiramente. A aceitação. Porque o amor faz com que aceite tudo, aceite as diferenças. As diferenças, nossa, respeitar um ao outro, né? Mesmo com a diferença, a pessoa quer ser daquele jeito, que seja. O que estava interferindo na minha vida? Sim. Nada. As pessoas têm muita aversão à morte. A suicídio, então, Nossa Senhora. Mas discutir é muito importante, né, Sônia? É muito, tem que conversar. Hoje, se você pudesse apertar um botão, tivesse o privilégio de falar, eu vou voltar no tempo, você teria discutido morte com o Flávio? Teria, nossa, teria. Eu queria ter entendido para a gente discutir, para conversar. Até para ele morrer melhor, né? Mesmo que eu não conseguisse, que eu sei que eu não ia conseguir tirar isso. Mas eu teria conversado. Eu falo, as despedidas, quando a gente aceita a morte, elas são mais terapêuticas, inclusive. Quando você aceita a verdade da morte, e a maior parte das pessoas fogem, mas quando você aceita ela em vida, você vive muito melhor, despede muito melhor, e se trata muito mais rápido depois do luto. Quanto mais você se expor, quanto mais você colocar para fora, melhor é. Melhor seu coração, você volta uma vida normal. Mas aí a gente precisa nadar contra a correnteza que eu te falava. É o normal assim, entre aspas, Sim, a gente né? precisa Porque falta um nadar pedaço. contra essa correnteza. Porque a gente não tem mais intimidade com as pessoas para poder falar. Nem da nossa vida. Imagina da nossa morte, Sônia. Ou da morte de outra pessoa. Se a gente não quer ouvir nem a vida. A gente não quer ouvir a palavra da morte. Então. Não é? Aí por isso que a gente tem que nadar contra a correnteza. Que Mas hoje ninguém quer. Todo mundo tem os seus seguidores nas redes sociais, mas amigos de fato, que vão estar do seu lado, que estão dispostos a te ouvir e aceitar suas diferenças, são raríssimos. Porque a pessoa, cada um tem acha que tem sua verdade, né? E ela é absoluta, né? Na nossa cabeça. E não é. A gente não usa nem 10% do nosso cérebro. Como que a gente vai entender o universo? E a depressão, Manuel, tem que voltar um pouquinho nessa, porque a depressão, eu escutei muito, a depressão, ela te impede de trabalhar. Você olha, eu tenho que limpar isso aqui, mas você não consegue. Sabe? É uma falta de... Porque quando eu falo você não consegue, o que é isso? Você não tem energia para fazer isso. Ela suga a sua energia. Isso é no cérebro, isso não é na mente, como o povo fala assim, criou isso na mente. Gente, é no cérebro. Falta serotonina. É orgânico, né? Então as pessoas têm que entender. Vamos procurar um médico, gente, vamos procurar um médico.
Deus, na religião, Deus deu sabedoria para o médico estudar. Vamos tomar um remédio. Eu comprei, Flavinha, as caixas de medicamento para ele levar para a Itália. Do jeito que foi, voltou. Ele não tomou os remédios. Estava tudo dentro das malas, do mesmo jeito que foi, voltou. E eu perguntava, Flavinha, você está tomando seus remédios? Tô. Ó, tô. Geralmente a gente, quando você dá uma resposta, você prolonga ela um pouquinho, né? É daquele seco. Já era para ter entendido, eu não entendi. Hoje, tudo que eu vejo, eu acho que eu estou querendo entender isso. Mas eu estou ainda em fase, em processo de terapia para... Mas eu não acho isso negativo, não. Eu também assumi essa interpretação e esse ponto de vista depois da morte da minha mãe. De ver tudo em uma marcha mais lenta. Eu vejo as frases, as pessoas e os acontecimentos em câmera lenta. Isso me faz processar o mundo de uma forma muito melhor. Porque antes todo mundo fala, uau, passei e atropela. Então eu passei a ver, você afirmou, isso não é um defeito. Pelo contrário, eu vejo isso como uma aquisição dificílima e importantíssima que você teve com a morte do seu irmão. De ver as coisas em câmera lenta. Ixi, mínimos detalhes. Isso é um privilégio. Sônia, muito obrigado, viu? Muito mesmo. Eu que agradeço. De dividir algo tão íntimo. Né? Eu acho que essa conversa ia durar, assim, uns 2 dias. Eu tenho certeza. E eu tenho certeza que você vai inspirar outras famílias que têm passado pela depressão, pelo homossexualismo, pelo suicídio, por esse luto do suicídio, inclusive por essas questões religiosas também. Sua fala, apesar de ter sido curta, ela foi muito abrangente. Então eu te agradeço muito mesmo. Eu que agradeço. As famílias que quiserem me procurar para conversar, quando eu for fazer a publicação, eu vou colocar a sua rede social, o seu contato, porque eu acho importante isso. Esse feedback, esse contato, essa troca de experiência. Pode colocar, eu não... E falar é terapêutico, não foi? Foi. O que eu percebi nessa série, você é a 13ª pessoa. Todos me falaram, Manuel, eu posso não ter ajudado ninguém, mas eu me ajudei. Eu saí melhor e mais leve. Já valeu a pena. Do dia que aconteceu, eu não sou muito, aliás, eu não sou descondenada da minha vida. Acho que o problema maior é esse. Não é problema. A Sônia é transparente. Todo mundo, eu tinha um salão, eu trabalhava no salão. Todos os meus clientes sabiam de todos os problemas da minha casa. Que eu não tenho que esconder nada, eu não consigo. Para mim isso é uma qualidade, viu, Sônia? A Sônia é essa e a Sônia não tem aquela de salto ali e aquela de chinelo. É uma E eu falar dor, eu não te conhecia antes, mas você mesmo já me afirmou. Que bom que a dor fez você ficar mais forte. Fiquei. Né? Ver a vida com mais calma e ver as pessoas com mais empatia. Isso é o mais importante. Nossa, a gente passa a ter, eu passei a ter uma empatia assim, embora muitas pessoas, né, não compreendam isso que a gente está fazendo por empatia, mas eu vejo, tudo hoje eu vejo na dor dos outros, a minha. Que bom. E para você e para mim foi a morte, esse portal. Para mim também, né? E todo mundo vai passar pela morte. Exatamente.